Uma pergunta simples e rápida. Em qual momento você aprendeu a aprender? Essa pergunta parece um pouco redundante para você? Aprender a aprender? Bom, não sei se vocês perceberam, mas vocês aprenderam diversas coisas na escola, vocês passaram por longos anos no ensino fundamental, anos longos no ensino médio, aprendendo o que o professor explicava. Só que vocês entendem que dificilmente alguém parou e fez uma aula explanativa para você sobre como o teu cérebro adquire e processa novas informações, como o teu cérebro processa informações sensoriais, modifica essas informações e armazena elas. Qual o papel da motivação na aprendizagem? Motivação versus disciplina. Vocês tiveram alguma aula sobre isso? Sobre motivação versus disciplina? Sobre foco atencional? Por que nós perdemos o foco a todo momento e qual a importância do foco atencional para a consolidação de aprendizados? Dificilmente. Então a gente não aprendeu a aprender. Nós aprendemos coisas. Claro, por repetição, a gente leu, a gente fez um monte de coisa, os testes nos ajudam a aprender, as provas, a leitura, as atividades de aula, isso realmente nos faz aprender, mas ninguém te ensinou a como aprender melhor. Dificilmente te ensinaram a lidar com os momentos em que você sai do foco, os momentos onde você está sem motivação, às vezes a pessoa nem detecta que o seu grau motivacional está atrapalhando o seu aprendizado, porque não lhe ensinaram a ter essa metaconsciência, essa autoconsciência, de estar ciente do que passa na sua cabeça e de como isso interfere no que você está tentando fazer ou no que você está tentando aprender. Então, por isso eu inicio com a pergunta: em que momento da sua vida você aprendeu a aprender? Concluo rapidamente que mais de 95% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não aprenderam a aprender ou nem sabiam que haveria melhores formas do que outras de aprender. Talvez até pensem em técnicas específicas, palácio da memória, técnicas de memorização, mas não é sobre isso, é algo muito mais profundo. É aprender como o nosso cérebro realmente funciona. Eu já vou adiantando. Logo eu darei uma aula sobre como o nosso cérebro aprende, como ele processa e armazena informações e como a gente evoca essas informações quando necessário. Qual é a melhor forma para o cérebro codificar uma informação? Quais são as melhores formas de lembrar dessas informações que nós absorvemos, que nós aprendemos? Como eu vou falar também sobre o curso neste vídeo, eu vou deixar logo de cara para quem é e para quem não é esse curso. Este curso não é para a galera que quer conteúdo básico, porque eu me proponho a dar aulas sempre aprofundadas, o máximo que eu puder, a fazer simulados com bastante questões discursivas, ou seja, onde você tem que usar o teu cérebro, porque o meu método é um método ativo, é o método mais aceito, não tem como ser outro. É um curso para quem quer geralmente medicina em federal. Mas qualquer outro curso que você quiser fazer numa federal ou numa privada ou numa pública, você vai ter que fazer uma prova de vestibular e o teu desempenho terá que ser melhor do que de outros para que você fique entre aqueles classificados. E, portanto, você precisa ir bem na prova. E uma parte dessa prova é a prova de biologia. Eu me proponho a ensinar biologia de forma aprofundada para que qualquer prova você consiga resolver tranquilamente. E se você quer medicina em federal, saiba que eu parto do princípio de tudo que eu ensino pode ser cobrado em federais, como por exemplo a URGS, a UFSC, a UFPR, até universidades de São Paulo, como o USP, e do Rio de Janeiro, como a FRJ. Então, os maiores vestibulares do Brasil eu uso como base para produzir as minhas aulas. E, é claro, tendo abarcado esse, eu vou estar abarcando praticamente todos os conteúdos. Então, é para quem gosta de coisas aprofundadas. Não é para a galera que está querendo algo mais leve, não é para a galera que quer seguir os métodos anteriores. Então, é um negócio mais ativo. Então, os simulados são mais ativos, a apostila tem bastante coisa, só o volume 1 tem mais de 460 páginas. A apostila, para alguns, está vinculado já ao curso, para outros está desvinculado, mas o PDF dela também não sai por um valor tão alto, então seria interessante. Este curso também é para quem quer chegar na faculdade com um conhecimento aprofundado. Então, eu recebo mensagem de vários ex-alunos
agradecendo por eu ter pego pesado, por exemplo, em bioquímica ou fisiologia, ou ensinado sobre os tecidos da forma aprofundada e cheio de exemplos. Por que isso? Porque na faculdade, se você for fazer uma faculdade na área da saúde, quando você chegar na faculdade, você vai ver toda a biologia, claro, relacionada à fisiologia humana, à bioquímica, à histologia e etc., na faculdade. No primeiro semestre da faculdade, você terá toda essa parte da biologia. E de forma muito rápida. Por quê? Porque na graduação eles partem do princípio que você já sabe aquilo. Ou seja, de certa forma, você tem que entrar na graduação em faculdades da área da saúde, como enfermagem, medicina, etc. Você tem que entrar com uma bagagem boa de biologia para não ser atropelado logo de cara. Então, este curso também é para quem quer entrar na faculdade de medicina já acelerado, já no pique. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Runin, tenho 27 anos, sou bacharel em biologia, mestre em biologia e atualmente estou finalizando meu doutorado também em biologia, mais especificamente na área da zoologia. Então já estou no ensino superior há pelo menos 9 anos. Entrei na faculdade em 2014, quando eu vim morar no norte do estado, no norte do Rio Grande do Sul, graças a uma bolsa ProUni. Minha mãe é empregada doméstica, não tinha como pagar, então graças ao ProUni eu pude fazer a faculdade de biologia. Na metade da faculdade de biologia, eu ganhei uma bolsa do setor de atenção ao estudante para dar aula em disciplinas que eu tinha ido bem e para dar aula para outros graduandos de outros cursos. Geralmente as disciplinas de bioquímica, genética e citogenética, que eu já havia feito, fui bem, e aí fui contratado para dar aulas de reforço. Ali, naquele momento, eu dava aula por necessidade, porque tinha bolsa, e acabei me descobrindo como um professor explicador. Tanto é que no final da faculdade, quando entrei no mestrado, também comecei a lecionar em um cursinho pré-vestibular popular. Então era um pré-vestibular popular, os professores não recebiam, davam aula de graça para alunos que não poderiam pagar. Eu me voluntariei e nesse cursinho eu lecionei por 3 anos. No segundo ano, basicamente, a gente foi dar um aulão na universidade, e esse aulão tinha professores da rede privada e professores da rede pública, tinham professores da universidade e tinham os professores do cursinho popular. Um professor, nessa época, me viu dando aula, eu estava no segundo ano do mestrado, o professor me viu dando aula e achou interessante, ele era um professor de cursos pré-vestibulares. Achou, ele gostou da metodologia e pediu o meu número. E olha que ele era da mesma área que eu, era professor de biologia também, e estava pronto para me indicar para outros cursinhos para a disciplina de biologia. 6 meses depois, esse professor me liga me oferecendo o meu primeiro cursinho. A partir daí, já fazem 6 anos, eu dou aula em cursos pré-vestibulares no estado do Rio Grande do Sul. E a verdade é que eu acabei descobrindo, na faculdade eu já havia descoberto, mas depois dando aula em cursinhos pré-vestibulares, eu descobri que eu gosto muito de ensinar toda a biologia. Eu me apaixonei por ensinar biologia, desde a parte das plantas, bioquímica, fisiologia, evolução, histologia, ecologia, morfologia, tudo acabava me impressionando muito, principalmente quando eu estudava de forma aprofundada, e explicar isso para os alunos. Ver que eles entenderam o que eu falei e depois ver eles aplicando isso nas provas pré-vestibulares gera um frenesi no meu cérebro, uma liberação de dopamina muito interessante. Então, acaba que eu me viciei em aprender e ensinar, basicamente. Mais recentemente, também entrei em outro hiperfoco que envolve como aprendemos, saber como aprendemos, como o nosso cérebro armazena, como o nosso cérebro processa, armazena e evoca informações. Por que isso é muito importante? Porque como professor de cursinhos pré-vestibulares, é muito conteúdo que a gente tem que ensinar em apenas um ano. Toda a biologia ensinada em apenas um ano. E para que o aluno pegue tanta informação, processe tanta informação, armazene tantas informações, devem haver mecanismos, devem haver processos que o professor realiza para facilitar essa aprendizagem. Seja orientando os alunos e ensinando-lhes a como aprender, ou seja, aprender a aprender, ou lhes dando conteúdo de formas que, segundo as teorias científicas mais aceitas, seriam melhor absorvidos por esses alunos. Então, por exemplo, dosar o conteúdo, quebrando ele em várias partes e depois reintegrando, integrando um conteúdo com outros conteúdos relacionados para
fortalecer relações de contato, fortalecer sinapses entre diferentes conhecimentos. Então, além de ensinar sobre a biologia, sobre as maravilhas da natureza, sobre como as plantas se alimentam de luz, sobre como os fungos ciclam a matéria, sobre como os hormônios atuam em processos celulares, atuam influenciando a expressão de genes. Todos esses fenômenos maravilhosos são muito interessantes. Agora, o meu segundo hiperfoco envolve como fazer o aluno se interessar por tudo isso, gostar de tudo isso e conseguir aplicar com facilidade. Até porque o aluno que quer fazer medicina, ele não pode aprender biologia, principalmente fisiologia, histologia, bioquímica, por exemplo, ele não pode aprender esses conteúdos forçadamente. Porque a vida dele vai ser aquilo ali. Ele escolheu isso como profissão. Ele escolheu a aplicação da biologia, ou seja, a medicina. Então, meu segundo hiperfoco envolve basicamente a como facilitar o aprendizado desses processos. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é memória e aprendizado. Memória é basicamente a nossa capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações. Adquirir informações, então eu estou adquirindo informações sensoriais do ambiente através dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha pele, que tem sensores térmicos. Eu estou adquirindo informações. Depois eu preciso armazenar essas informações. Armazenar algo que eu vi, algo específico. Por exemplo, uma fonte de alimento, uma fonte de recursos. Então eu adquiri aquela informação, armazenei essa informação, lá naquele local está a fonte de alimentos, e depois eu preciso evocar essa informação, ou seja, eu preciso avisar para o meu bando, por exemplo, onde que estava a fonte de alimento. Então, adquirir informações, armazenar essa informação e depois evocar essa informação, trazer essa informação à tona que obviamente estava armazenada no seu cérebro, porque você percebeu a informação no tempo zero. 2 horas depois, você teve que lembrar dessa informação para passar ao seu bando. Então, essa informação já estava armazenada em sua memória. Adquirir, armazenar e depois evocar. E para evocar, ela precisa estar armazenada. Veremos depois, entretanto, que muitas memórias que são armazenadas são muito difíceis de serem evocadas. Então, nem tudo que a gente memoriza a gente consegue evocar. É por isso, por exemplo, que se eu te perguntar a função, sei lá, do peroxissomo, talvez você não saiba de cor. Mas se eu te perguntar, a função do peroxissomo não envolve degradar peróxido de hidrogênio utilizando uma enzima chamada catalase? Talvez você lembre agora da informação. Então, ela estava armazenada lá, mas você não teve capacidade de evocá-la independentemente. Você evocou porque eu te ajudei. E é claro que isso, às vezes, na hora da prova, pode dificultar, porque não vai ter essa ajuda. Então, armazenamento e evocação, a gente vai falar sobre esses 3 processos. Adquirir uma informação, armazenar essa informação e evocar essa informação quando necessário. São processos, são memórias. O que é memória? Capacidade de adquirir, armazenar e evocar. A evolução e a seleção natural adaptam a nossa espécie ao longo de milhares de gerações através da seleção de variações genéticas, de variações fenotípicas dos organismos. Já o aprendizado e a memória adaptam o organismo ao longo de uma vida. Se o indivíduo sabe, aprende ao longo da sua vida que diferentes estações do ano trazem manadas, trazem grandes grupos de animais para serem caçados, por exemplo, em períodos específicos do ano, ele, ao longo da vida dele, se adaptará para estar sempre apto a caçar esses indivíduos, esses animais, no período em que eles aparecem. Ele vai começar a marcar o tempo em que esses animais aparecem. Isso adapta um ser humano ao longo de uma vida. Porque imagina se ele saísse buscando comida aleatoriamente em qualquer época. Agora, se ele sabe que a comida aparece mais abundantemente em um local específico, em uma época específica, ele aprende isso, ele maximiza a sua utilização de recursos para obter uma recompensa. Então, memória e aprendizado, elas adaptam o ser vivo ao longo de sua vida. Você é adaptado através dos conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida de estudante, por exemplo.
Você, no final da faculdade, saberá técnicas e informações que no início você não fazia nem ideia. Então, ao longo da faculdade, através da formação de novas memórias e construção de novos conhecimentos, você se adaptou a um novo ambiente, que envolve, obviamente, a tua profissão de médico, e aí você precisa saber daquilo lá. Nós só aprendemos aquilo no qual nós estamos focados. Nós só aprendemos com foco. Claro que nem todos os tipos de aprendizado exigem um foco atencional, mas o aprendizado que a gente quer, que é a aprendizagem semântica, lembrar de conceitos, lembrar de contextos, lembrar de informações específicas sobre processos, é necessário ter foco atencional, senão a gente não consegue absorver as informações. Lembre-se, o professor está dando aula. Quando o professor está dando aula, está chegando até você informações sensoriais, auditivas, ou seja, som, estão chegando informações visuais, ou seja, o que o professor está passando no quadro, como o professor está gesticulando e os slides do professor. Então, esta informação sensorial forma o que nós chamamos de memória sensorial. Os estímulos que estão chegando, auditivos ou visuais, eles ficam um curtíssimo tempo no teu cérebro, só que parte desses estímulos, eles entram na tua memória de trabalho. Parte desses estímulos você absorve e você manipula eles na sua memória de trabalho. Você percebeu, por exemplo, o professor explicando a função da mitocôndria. Se você estiver focado no professor, essa informação sensorial, ela será levada até a memória de trabalho, ou seja, para que uma informação sensorial ocupe a memória de trabalho, ela deve ter tido atenção sobre ela. Então você só vai trazer a memória de trabalho, a informação de que mitocôndria faz respiração celular, que o professor está explicando, se você estiver focado no professor, se você estiver com o seu foco atencional direcionado para ele. A partir disso, você terá essa informação na sua memória de trabalho e poderá trabalhar com essa informação. Ou seja, misturar essas informações que o professor está te dando com informações prévias, com esquemas prévios. Por exemplo, talvez você já soubesse de alguns conceitos que o professor está explicando, mas não sabia de outros. Então, os novos conceitos são misturados aos conceitos que você já sabia e a sua memória é reconstruída. O nome disso é codificação. Quando a gente pega a memória de trabalho, ou seja, os estímulos sensoriais que entraram e manipula essa memória, você transforma, reconstrói uma memória que já existia, ou seja, toda memória é construída em cima de uma memória anterior, ou de memórias anteriores. Você reconstrói essa memória e armazena ela novamente. Então, você já sabia alguns conceitos sobre respiração celular, então você traz esses conceitos da sua memória de longo prazo através de um processo chamado evocação. Você evoca as informações que você já sabia, pega as novas informações que o professor está te dando, reconstrói a sua memória, agora com novas conexões, com novos conhecimentos, e armazena, codifica ela novamente. Então, recebimento da informação sensorial. Esta informação sensorial só chegará à memória de trabalho se você estiver focado. O que eu quero dizer com isso? Se o professor estiver explicando sobre respiração celular e você estiver focado em outra coisa, em outro colega ou no seu celular, as informações que o professor está te passando podem até chegar aos teus ouvidos. Mas como o teu foco atencional está no celular, as informações do celular têm preferência e entram na memória de trabalho. Ou seja, aquilo que o professor está falando entra para um ouvido e sai pelo outro, ou seja, o estímulo foi detectado. Mas como você não estava focado nesse estímulo, o teu cérebro ignorou. Você estava focado no estímulo, rede social, celular, e ele entrou na sua memória de trabalho. E ali você vai trabalhar com esse estímulo. Por exemplo, você recebeu uma notificação de curtida da sua foto no Instagram. Você vai trabalhar com essa informação. Aquilo ali vai te dar um certo prazer, você vai pensar sobre a foto, pensar sobre quem curtiu. Você vai estar trabalhando com aquelas informações, porque você estava focado ali. O nosso cérebro está a todo momento buscando estímulos no ambiente e focando em determinados estímulos
conforme a recompensa que esse estímulo pode trazer. O nosso cérebro é um caçador de recompensas. Então, por exemplo, estou na floresta à noite. Cara, um estalar de um galho faz o seu foco atencional ir todo para esse estímulo e gera uma série de reações no teu organismo. Tá, professor, mas qual é a recompensa? Bom, a recompensa de focar nesse estímulo é ficar vivo. Você está na floresta de noite. Agora, você está andando pela floresta e sentiu um cheiro agradável. Esse cheiro agradável, esse odor, é um estímulo que o seu cérebro detectou. Se esse cheiro for agradável, você vai ir até esse estímulo em busca de uma recompensa. Provavelmente você pensa que é algum alimento. Outro exemplo, várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Imagine que o seu cérebro não vai ser capaz de interpretar, ou melhor, de dar atenção a todos esses estímulos ao mesmo tempo. Ou seja, ele não vai conseguir codificar tudo que cada pessoa está falando. Vai virar meio um burburinho. Mas imagine que alguma dessas pessoas tem uma voz muito parecida, muito semelhante, muito familiar, muito parecida com a de alguém que você conhece. Você concorda que nessa multidão o teu cérebro vai dar foco para a voz dessa pessoa e vai conseguir talvez até entender o que ela está falando? Vai conseguir entender, por exemplo, quem é essa pessoa? Vai detectar o tom de voz, vai detectar a forma como ela fala, as gírias que ela usa. Então, o nosso cérebro ele detecta estímulos, mas 99% dos estímulos entram num lado e saem do outro. O teu cérebro detecta, mas logo perde. Por quê? Porque ele só vai trabalhar com estímulos que ele estiver focado e para isso, então, ele coloca essas informações na memória de trabalho. Quando esse estímulo, então, graças ao meu foco atencional, chega à minha memória de trabalho, como eu já disse, eu trabalho com essa informação. Então, por exemplo, um cheiro agradável chegou até o nariz. Você detectou esse cheiro é bom. Ok. Agora, concorda comigo que a informação de ter sentido esse cheiro vai entrar na memória de trabalho, porque você focou nele, e ao mesmo tempo, a tua memória de longo prazo, a tua memória que já estava armazenada, ela traz informações, você evoca informações da sua memória. Por exemplo, esse cheiro é doce, esse cheiro é muito forte, esse cheiro é muito enjoativo, ele lembra alguma fruta, ele é cítrico. Para saber de tudo isso, você está evocando memórias prévias. Você já sabe diferenciar vários tipos de cheiros. Cheiros fortes, fracos, agradáveis, certos tipos de fragrância. Então, perceba, na minha memória de trabalho, eu tenho o cheiro que eu acabei de detectar, e eu tenho as memórias que eu vou entrelaçar com essa informação. Ou seja, o cheiro é um cheiro doce. É um cheiro doce de uma fruta. Opa, então ao detectar esse estímulo e utilizar informações prévias, você detecta que aquele cheiro possivelmente é de uma fruta e você agora adquire uma nova memória. O que você pode fazer com essa nova memória? Bom, obviamente você vai em direção ao estímulo, mas você pode, por exemplo, em um outro momento, ao detectar esse cheiro novamente, na hora você já vai lembrar, esse cheiro é daquela fruta que eu comi aquela vez. Então, os novos estímulos vão se agrupando com memórias já pré-estabelecidas e a partir disso você constrói uma nova memória. Então, a nossa memória ela é reconstrutiva. Então, você está sentado na sala de aula. Você tem que ter foco no professor. Você tem que ter foco atencional no que ele está falando. Ao ter foco atencional no que ele está falando, as informações que ele está passando vão para sua memória de longo prazo. Só que não basta ter informações na memória de longo prazo. Essas informações, quando chegam na memória de longo prazo, têm que ser trabalhadas junto com informações que você já tem. Porque toda memória é reconstrutiva, ou seja, você não constrói novas memórias sem utilizar conhecimentos prévios. Você precisa utilizar um alicerce, um bom chão para construir uma nova memória em cima disso. Então, na memória de trabalho, quando você detecta que o professor falou algo com você e você detecta que é uma informação importante, você tem que tentar buscar na sua memória outras informações que junto com aquela, criem uma nova relação de significado e seja armazenado. Então,
Eu já sabia que glicose me dava energia. Isso eu já sabia. Agora o professor está me explicando que essa glicose me dá energia porque ela é quebrada por várias enzimas e ao ser quebrada ela libera elétrons de alto nível energético. Portanto, está liberando energia. E aí o professor vai explicar como que esse processo ocorre. Mas perceba, você já sabia que a glicose te dava energia. Agora o professor está te dando novas informações. Essas novas informações vão ser armazenadas e processadas em conjunto com a informação que você já tinha, que glicose dava energia. Só que agora, essa memória de que glicose dá energia vai ser reconstruída. Por quê? Porque agora você sabe que ela começa a ser quebrada no citoplasma, e depois do citoplasma ela continua sendo quebrada em vários processos na mitocôndria, no caso dos organismos eucariotos. Então, a nossa memória, ela não funciona como uma tábula rasa. Então, além de ter foco atencional no professor, quando você codifica essas novas informações, você tem que ativamente tentar conectá-las com informações pré-existentes. Porque se você não fizer isso, por exemplo, se respiração celular não estiver conectado com lipídios e com açúcares que te dão energia, como sim não vai estar conectado, cara? Como que não vai estar conectado? Ácidos graxos dão bastante energia, glicose dá bastante energia. Como que eu quebro esses dois, liberando essa energia, que é a respiração celular? Você tem que conectar, então, lipídios, o conteúdo de lipídios com o conteúdo de açúcares, com o conteúdo de respiração celular no contexto de bioenergética. Porque se tu decorar os tipos de açúcar, o que o açúcar faz? Decorar os tipos de lipídio, o que o lipídio faz? Depois decorar aleatoriamente a respiração celular, você vai estar perdendo a oportunidade de fortalecer uma memória e facilitar a sua evocação. Porque se você conectar a respiração celular com lipídios, com açúcar, conectar esses três, quando você puxar um na memória, facilita puxar o outro. Então, por exemplo, eu não lembro de algo específico da respiração celular. Aí tu começa a tentar lembrar sobre lipídios, tentar lembrar sobre açúcares, sobre sua quebra, sobre como que ele é armazenado, sobre como que ele é quebrado, quanto de energia libera, e a partir disso o teu cérebro vai buscando novas rotas de como acessar aquela informação. Por quê? Porque ela não está solta, ela está conectada a várias outras redes neurais e ativando uma dessas redes você consegue chegar até a informação que você não estava lembrando. Mas se essa informação estiver solta, não estiver conectada com outros conhecimentos, com outros conteúdos, vai ficar muito mais difícil o teu cérebro puxar ela, porque ele não vai conseguir conectar com várias outras. A memória é o resíduo do pensamento. A memória é o resíduo do pensamento, ou seja, a memória é o produto do que pensamos ativamente. Pensamos com significado. E pensar, pessoal, parece algo muito bárbaro, muito comum, mas pensar ativamente sobre um objeto de aprendizagem é muito difícil. E para memorizar, a gente precisa pensar ativamente sobre algo. Como assim, professor? Como assim? Cara, imagine que você está tentando aprender um novo conteúdo. E aí você vai lá e lê o conteúdo. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes. Beleza, você aprendeu várias coisas ali. Mas se você não pensar ativamente sobre o que você aprendeu, tentando conectá-lo com redes neurais já estabelecidas, o teu cérebro não vai lembrar daquelas informações. Por quê? Porque a memória é o resíduo do pensamento. Então, por exemplo, você leu muitas informações. Agora, você leu, você não pensou sobre aquelas informações. Então, aquelas informações elas chegaram através dos estímulos sensoriais, ou seja, tua visão. Elas talvez por algum momento até ficassem na memória de trabalho, mas boa parte delas nem entrou na memória de trabalho. Talvez porque você não estava focado realmente, ou porque enquanto essas informações iam entrando na sua memória de trabalho, você não ia conectando ela com outras informações. Você ia lendo solto. O que é aprendizagem ativa? A aprendizagem ativa é você assistiu a aula, você leu o conteúdo. Agora, você fecha tudo
e começa a anotar tudo o que você sabe sobre o que você aprendeu, ou sobre o que você acha que aprendeu. Agora, o melhor não é nem anotar naquele momento. Para saber mesmo se você aprendeu e o quanto você aprendeu algo, é tentar lembrar dessa informação um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Então, se eu te ensinar nessa semana biologia celular básica e te aplicar uma prova e você tirar 10, isso não significa que você aprendeu. Você está se iludindo. É a famosa falsa ilusão de aprendizagem. Como que eu vou detectar o quanto você aprendeu ou não sobre biologia celular? Daqui 2 meses eu aplico um teste. Eu te ensino hoje, daqui 2 meses eu te aplico um teste. Você acerta daqui 2 meses 8 questões. Ah, eu acho que tem aprendizado aí. Você acertou 2 questões. No dia que você aprendeu, você acertou 10. 2 meses depois, você acertou uma ou duas. Uma ainda foi chutando. Você não aprendeu nada. Na real, você pode até ter armazenado várias informações, mas não está conseguindo evocar essas memórias ativamente, o que é muito ruim. Então, o que a aprendizagem ativa, evocação, ela nos ajuda? Como que ela facilita o aprendizado? Quando nós tentamos evocar algo da memória, então, ontem eu aprendi biologia celular. Eu sento agora, abro o meu caderno e escrevo tudo o que eu sei sobre biologia celular. Eu aprendi sobre biologia celular, ou lendo o capítulo, ou em uma aula, uma semana atrás. Então, hoje eu vou fazer questões sobre biologia celular, antes de reler o conteúdo. Então, eu aprendi uma semana atrás, agora eu sento e vou fazer questões. Isso é um método ativo, por quê? Porque para fazer questões uma semana depois, você tem que evocar na sua memória os aprendizados de uma semana atrás. E ao exercitar essa evocação, você vai perceber de imediato que você sabe muito pouco do que você achou que sabia. É normal você não conseguir escrever muito sobre o que você aprendeu uma semana atrás. É normal você errar várias questões sobre o que você aprendeu ou achou que tinha aprendido uma semana atrás. Agora, quando você aplica a prática de evocação constantemente, o que acontece no seu cérebro? Ele percebe que aquelas informações que você está se esforçando tanto para lembrar de uma semana atrás são importantes e ele fortalece as conexões. Ou seja, quanto mais você força a tentativa de lembrar de algo, mais o teu cérebro fortalece aquele conhecimento. E aí sim você tem a aprendizagem real. Então, qual o melhor método? Não é para ficar lendo e relendo o conteúdo. A partir de hoje, você vai estudar o conteúdo, vai fazer o que tem que fazer, mas quando você for reestudar, você não vai reler o conteúdo. Você vai fazer questões sobre aquele conteúdo ou você vai fazer um resumo ativo sobre aquele conteúdo, sem olhar. A partir de hoje, você vai aplicar a técnica de evocação espaçada. Ou seja, depois que você estudou esse conteúdo, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, você vai tentar relembrar, evocar o que você aprendeu com anotações, explicando para alguém, explicando para si mesmo, como se você estivesse dando uma aula para si, ou então fazendo questões. Agora, reler o conteúdo várias vezes ou fazer questões depois que releu o conteúdo não é válido. Professor, e quando que é válido reler o conteúdo ou rever a aula? Bom, uma semana atrás aprendi biologia celular. Hoje eu faço a técnica de evocação. Eu tento anotar tudo que eu lembro, ou tento explicar para mim em algum vídeo tudo que eu lembro. Beleza, anotei tudo. Vou fazer umas questões. Faz umas questões sobre aquele conteúdo. Beleza. Fui muito mal? A maioria vai muito mal. Isso é normal. É um indicativo de que o buraco da bala é bem mais embaixo do que muitos acham. Agora, você, a partir disso, a partir dessa tentativa e erro, a partir desses episódios, a partir dessas informações que você obteve, que não são completas, nem todas verdadeiras, falta muita informação, você vai complementar
com uma releitura, ou seja, você vai reler o conteúdo depois de aplicar a evocação. Até porque você precisa saber se as informações que você evocou são verdadeiras, porque nós podemos criar memórias falsas, e para saber o que falta, em que pé eu estou, o quanto eu sei, o quanto eu não sei. Então, vou reler o conteúdo depois de aplicar a evocação e percebi que eu lembro bastante coisa. Esse conteúdo está indo bem. Vou reler depois de aplicar a evocação e percebo que eu botei só 10% do que o conteúdo poderia abarcar. Então esse conteúdo você não aprendeu o suficiente. Agora que você já releu, só que lembre-se, quando você evoca e depois relê, o teu cérebro está atualizando essas memórias. Então, aquela informação que você não lembrava e agora percebeu que não lembrava, ela entra novamente no ciclo de reformulação da memória. Daqui uma semana, um mês, se você for tentar evocar esse conteúdo novamente, vai ser um pouco mais fácil do que foi na primeira vez. Ou seja, ao longo das semanas, ao longo dos meses, se você acostuma a fazer evocação ativa como método principal, esquece essa de ficar fazendo resuminho e relendo. Se você aplicar na sua vida a técnica de evocação como principal método de estudos, você vai perceber que é igual à academia. Nos primeiros 2, 3 meses é desafiador, é tenso. Agora, larga 6 meses. Cara, tu vai chegar no final do ano, ó. Entendeu? Porque, se não, tem gente que vai bem num simulado daquela semana. Eu dou aula de origem da vida na segunda-feira. Aí na quinta faz lá um simulado e acerta 2 questões de origem da vida. Agora, 4 meses depois, se eu aplico esse mesmo simulado, a pessoa não. Por quê? Primeiro, porque provavelmente não tinha aprendido, ela tinha decorado momentaneamente. Segundo, porque não reestudou ativamente aquilo. A pessoa pode até ter reestudado, mas se ela releu várias vezes a mesma informação, o cérebro não decodificou ativamente aquela informação. Agora, se 3 meses depois você pega, senta com seu amigo e começa a explicar para ele como que a vida se originou, e você consegue fazer isso, aí é porque essa memória está bem consolidada. Ok? Então, menos ilusão, mais ação. A decepção é normal no começo. Todo mundo que já leu um livro difícil sabe disso, porque a gente fecha o livro, tenta lembrar do que acabou de ler, e assim, às vezes é difícil. Então vamos resumir o que você vai seguir a partir de hoje. Você não vai mais reler, você vai evocar e depois reler. Evocar pode ser ensinar para alguém, falar ativamente sobre algum assunto, responder uma questão descritiva ou responder qualquer questão. Mas é horas, dias, semanas ou meses depois de ter estudado a primeira vez o conteúdo. Aí depois você vai reler para saber o quanto você sabia, o quanto não sabia, e para reforçar aquelas memórias. Segundo, exercícios não é logo após fazer uma releitura. Exercícios é muito depois de ter aprendido algo, de ter lido algo, de ter ido na aula, e aí você vai fazer as questões. Então você não vai estudar e fazer questões. Você vai estudar, dar um tempo e aí fazer questões. E esse tempo, quanto mais longo, mais difícil vai ser para tu lembrar. E quanto mais difícil for para tu lembrar, e quanto mais esforço tu fizer para tentar lembrar daquela informação, mais o teu cérebro vai entender que ela é importante, mais vai consolidar ela. Então, não se preocupem com a dificuldade. Analisem o quanto vai ficando menos difícil ao longo do tempo. Essa é a percepção que vocês têm que ter. Não a percepção de fácil e difícil, mas o quão menos difícil está ficando ao longo do tempo. Terceiro ponto, quanto mais simulados, melhor. Quanto mais exercícios, quanto mais provas, quanto mais simulados, melhor. Por quê? Porque você vai detectar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e além disso, você vai se obrigar a fazer essa evocação ativa. Porque quando você está fazendo um exercício, você tem que ficar lembrando de várias informações, ou seja, evocando essas memórias. Então, não economizem em simulados e questões. Esse deve ser um ponto central, mais do que ficar lendo e relendo, principalmente para quem já está no segundo ou terceiro ano
de cursinho. Quarto ponto, você vai distribuir o seu tempo de estudo. Pelo amor de Deus, não fica me estudando 4 horas de bioquímica seguida. Primeiramente, é 1 hora de estudos em intervalo, de 10, 20, 30 minutos. Depois, uma segunda sessão de estudos. Então, você organiza seus estudos por sessões de 1 hora, 1 hora e meia e um bom intervalo. E esse intervalo não pode ser mexendo no celular, porque senão teu cérebro não vai fazer o que deveria estar fazendo, que é consolidar o que você aprendeu. Você vai fazer um intervalo que é para relaxar mesmo, não é para ficar mexendo no celular no intervalo. Segundo, vai me estudar 4 sessões seguidas de bioquímica? Não, não é recomendado. O teu cérebro tem um limite, e tu vai perder a motivação por bioquímica. Então, uma sessão de bioquímica, uma sessão de fisiologia, uma sessão de botânica, uma sessão de ecologia. Intercalar e espaçar é muito melhor do que concentrar e massificar. Então, 4 horas de bioquímica não vale a pena. O teu cérebro não vai aproveitar. O aproveitamento vai ser muito pequeno. Então, você espaça em vários intervalos de estudo e não me bota só bioquímica, coloca várias disciplinas. Pode ser, inclusive, biologia, matemática e linguagens. Então, quando o aluno me diz que vai passar o final de semana inteiro estudando matemática, eu sei que o rendimento dele vai ser muito pequeno. Primeiro, provavelmente ele acha que ficar 6 horas sentado vai maximizar o seu aprendizado. E segundo, que ele acha que massificar tudo com apenas um conteúdo é o melhor. Não, são 2 erros consecutivos. Finalizando esse tópico, eu gostaria só de lembrar vocês o seguinte: tente conectar diferentes conteúdos. O professor está ensinando sobre açúcares. Bom, como que o açúcar é digerido? Como que o amido é digerido no sistema digestório? Como é o processo de digestão? O que acontece quando a glicose cai na corrente sanguínea? O que tem a ver o hormônio insulina com esse processo? Onde que essa glicose vai? O que acontece com ela? Então, quando a gente está estudando uma coisa, a gente intercala com vários assuntos. Então, quando eu falo de açúcares, amido, glicose, maltose, eu posso falar de fisiologia, ou seja, processo de digestão, bioquímica, como as enzimas quebram essas moléculas. Posso falar sobre biologia celular, ou seja, como a célula utiliza essa glicose, sobre metabolismo energético, como a glicose é quebrada, ou seja, tentar integrar o máximo possível. Então não existe a aula sobre lipídios. Pô, cara, na aula de lipídios, quando eu falo de fosfolipídio, a gente tem que falar sobre membrana plasmática, tem que falar sobre sistema de nanomembranas, tem que falar sobre organelas, tem que falar sobre a função das proteínas e enzimas inseridas nas bicamadas de fosfolipídios. Então, não vale a pena utilizar uma aula para largar uma informação solta. Eu tenho que largar a informação e conectá-la. Porque quanto maior, melhor conectada essa informação estiver com outras informações em uma rede, melhor será o processo de evocação. Vai ser mais fácil para evocar. Ou seja, como que eu facilito a prática da evocação? Primeiramente, praticando a evocação. Segundamente, quando você aprende um conteúdo, tente conectá-lo o máximo possível com outros conteúdos. Ah, porque o átomo de carbono faz isso assim, assim, assado. Cara, não decora só isso, aprende. Pô, se o carbono faz isso, qual a sua relação com outros átomos? Qual a diferença dele para outros átomos? O que o nitrogênio faz que o carbono não faz? O que o oxigênio faz que o carbono e o nitrogênio não fazem? Número de prótons, elétrons dos três, a diferença e semelhança entre os três. Por quê? Porque quando você for tentar puxar uma informação sobre o carbono, você pode lembrar do oxigênio. Só que o teu cérebro, quando você estava aprendendo, você não aprendeu só sobre o carbono, você relacionou o carbono com o oxigênio e com o nitrogênio. Então, quando você não estiver lembrando da informação sobre o carbono, você pode ativar a memória sobre o oxigênio e ela pode puxar a memória de carbono, porque elas estão conectadas. Essa é a importância de conectar ao máximo. Se você se interessou em como aprender com relações de significado, como aprender de uma forma onde você conecta os conhecimentos e consegue evocá-los com facilidade, aplicando-os em vários contextos, eu te ofereço o meu curso.
O meu foco no ensino da biologia é realmente tentar dar um aprendizado significativo, ou seja, não passar informações, mas construir conhecimentos através de relações entre diferentes conteúdos. Por quê? Porque isso facilita o aprendizado e facilita a vida dos estudantes como profissionais de saúde. Então, o meu foco é aprofundamento, amplitude, interdisciplinaridade e conexões. Então, se você tem interesse em aprender mais biologia nessa pegada de aprofundamento e amplitude, eu ofereço o curso agora na Semana do Consumidor com um desconto de 40%. Um desconto de 40% para essa Semana do Consumidor. Dentro da plataforma, você terá acesso a aulas gravadas, você terá acesso a aulas ao vivo, terá acesso a simulados aplicados de forma ativa, ou seja, com muitas questões descritivas, porque questão de VOF e questão de múltipla escolha é legal, eu aplico, mas eu busco a evocação ativa como um método principal. Então, vocês verão nas minhas aulas aprofundadas e ampliadas, com várias conexões. Vocês verão nos simulados uma tentativa de evocação de formação ativa de memórias. E vocês verão também dentro da plataforma um módulo só sobre cérebro. Este módulo só sobre cérebro, ele envolve aulas relacionadas a como aprendemos, como memorizamos, o papel da metaconsciência, o papel dos sentimentos, por exemplo, na formação de memórias, o papel da motivação na formação de memórias, o foco atencional e muitas outras questões. Então, além de vários conteúdos, de todos os conteúdos da biologia que vão cair na prova de medicina com foco em federais, eu tenho também um módulo cérebro, onde nós vamos aprender a aprender. Além disso, tenho os simulados. E, além disso, eu também forneço baralhos com cards para a prática de evocação ativa. Ou seja, tem um aplicativo onde a gente cria baralhos de cards e estes baralhos nos ajudam a fazer a prática ativa. Então, mitocôndria. Bom, se eu te dou um card com a palavra mitocôndria, você tem que me dar alguma informação sobre a mitocôndria. Por exemplo, fazer respiração celular. Aí você clica no card, ele vira e vai estar lá a resposta. Então, baralhos de cards com práticas de memorização e evocação ativa. Então, tanto nos cards, quanto nos simulados, quanto nas aulas, o nosso foco é aprendizagem ativa. Então, você pode escolher a pílula vermelha ou a pílula azul. A pílula vermelha é a pílula da aprendizagem ativa, que no começo pode ser mais difícil, pode ser mais doloroso, mas é o mais eficiente e é o que vai dar resultado no final. Ou você pode escolher a pílula azul, que é a pílula da nossa ilusão de aprendizagem, aquela onde você estuda, 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 mas não aprendeu a estudar, não aprendeu a aprender, e por isso, quando chegar no final do ano, mesmo tendo passado centenas e milhares de horas estudando, na hora da prova você não lembra daquela informação, porque você não a aprendeu de verdade. Ok? Esses 40% de desconto é para dar mais oportunidades, uma oportunidade para o maior número de pessoas aderir ao curso, pois é um curso com um método bem específico, bem aprofundado e bem legal, principalmente para quem vai fazer faculdade na área de saúde. Então, se você quer ser meu aluno, se você quer aprender a aprender, se você quer aprender biologia de forma integrada e aprofundada, se você quer fazer os meus simulados e ter acesso aos meus cards para evocação ativa, clica aqui no link que com 40% de desconto você começa hoje no curso e já vai ter acesso a várias aulas que estão gravadas lá. Esse desconto estará válido agora na Semana do Consumidor e ele dá a oportunidade para que alunos que não conseguiam antes aderir ao curso e ter essa experiência maravilhosa nesse ano letivo. Então, venham comigo, me acompanhe, clique aqui no link e tenha aula com o bruxo.